Opa, estamos ao vivo. Edgar tá aí? Edgar. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Hilton Moreira. Estamos iniciando aqui mais um webinar da Potência. Hoje, a nossa empresa parceira convidada muito especial. Estamos aqui com a Fluke. O assunto é técnicas e tendências na área de manutenção industrial. Nosso palestrante vai ser o Edgar Silva. Eu já apresento o Edgar daqui a pouquinho. Estava com ele até agora aqui, acho que deu uma quedazinha no sinal aí. Mas vamos chegando, ele já entra aqui para começar a nossa live de hoje. Eu estou aqui com uma câmera um pouquinho... É a câmera direta do notebook, a imagem pode não estar muito boa, mas estamos por aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho para a entrada do Edgar aqui no nosso evento. Puder se identificar, de que cidade estamos, eu estou com quem aqui? Camaçari, Antônio Carlos, Camaçari, Nova Lima, o Alfredo. Boa noite, pessoal, muito boa noite. Opa, só um minutinho. Estou comunicando aqui com o Edgar, aconteceu alguma coisa. Opa, entrou. Opa, estamos com o Edgar aqui, agora sim. Assustou a gente, Edgar. Peraí, caiu. Opa, voltou, agora sim. Agora sim. Boa noite, Edgar. Tô dando uma boa noite para o pessoal aqui. O pessoal já tá chegando aqui na sala. Prazerzaço estar com a gente aqui, Edgar. Vai ser o nosso apresentador hoje. Muito obrigado, Edgar. Eu que agradeço, Hilton. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade e parceria prestada nessa oportunidade de conversar um pouco aí sobre a parte de manutenção industrial. Agradeço pelo espaço. Imagina, muito bom. Vamos dar só mais um minutinho aí para o pessoal ir chegando, e a gente já te apresenta, a gente passa a palavra. Estamos aqui com o Zé Geraldo de Ipatinga, o Arnaldo de Santa Maria, Ipatinga, Minas, Ituiutaba, o Jair, o Arnaldo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Gilberto de São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, tem amigos aí do Brasil todo já chegando aqui no nosso evento de hoje. Vamos lá, estamos com 3 minutinhos, para não atrasar e prestigiar quem chegou no horário. Edgar, eu vou te apresentar, e aí eu entrego para você conduzir aqui o webinar da Fluke. O tema, então, é técnicas e tendências na área de manutenção industrial, como foi anunciado. O nosso apresentador, palestrante, o Edgar Silva, é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Anhanguera e graduado também em gestão comercial pelo SENAC. O Edgar, nos últimos 7 anos, tem atuado no segmento de teste e medição. E ele tem experiências anteriores em departamentos de manutenção, de produção, telecomunicações. Ou seja, estamos com alguém que tem a teoria, tem a prática, né? Vai poder ensinar bastante coisa legal aqui para a gente. Então, eu quero já, feita a introdução, a apresentação, passar para você, Edgar, desejar uma ótima apresentação. Eu fico aqui nos bastidores, fecho a câmera, microfone, vou monitorando o chat, passando informação para o pessoal e recolhendo as perguntas. No final eu volto para passar todas as perguntas para você. Combinado, Edgar? Perfeito, Hilton. Ótima apresentação, então. Grato. Eu te aviso aqui se está tudo bem. Legal. Tela compartilhada, som está bacana. Então, manda bala. Perfeito. Bom, obrigado, a presença de todos, né? Primeiramente agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de a gente poder conduzir esse webinar, falar um pouquinho dessas condições de técnicas e tendências da manutenção industrial. Como apresentado pelo Hilton aí, sou o Edgar Silva, hoje eu atuo como gerente regional de vendas da Fluke, então tenho a parte técnica por ter me graduado aí como engenheiro eletricista, atuo hoje na área comercial, mas a Fluke
mesmo atuando na área comercial, jamais vai deixar a parte técnica de fora, né? Então, a gente faz um mix dessa integração do técnico comercial para justamente poder ofertar os produtos de uma forma que sejam importantes nas questões produtivas, nas questões de manutenção e trazer eles nas melhores condições possíveis aos nossos clientes final. Então, isso é o que eu vou buscar apresentar para vocês aqui, dirigir da melhor forma essa jornada em torno de manutenção, divergir em alguns pontos, né? Falar um pouco sobre a Fluke, sobre os nossos clientes e mercados, sobre os tipos de manutenção e como a gente consegue desenvolver um paralelo medicinal sobre a manutenção. Focar um pouco nas etapas de manutenção preditiva, hoje é um dos carros-chefe que a Fluke lidera aí na sua linha de produtos. Falar sobre o dia a dia da manutenção, né? Como a manutenção atua hoje, como ela pode trabalhar de uma forma mais assertiva, inclusive trazendo os produtos que podem facilitar essa atuação e essa aplicação no dia a dia das equipes de manutenção, né? Então, por isso, vamos abordar também as soluções para a manutenção preditiva, incluindo ali alguns tópicos de equipamentos, falando de alguns dos produtos, obviamente, muito da linha da Fluke é voltada para a área de manutenção, então a gente não vai conseguir abordar sobre todos os produtos, mas ao final da apresentação ali eu repasso novamente os meus contatos e teremos um espaço também para perguntas, para qualquer dúvida ou solução que os outros produtos e outros equipamentos da Fluke também possam oferecer. Falando um pouco da ação de gerenciamento de ativos, como que a Fluke pode colaborar nisso no dia a dia das equipes, e também nas inovações, o que a Fluke está trazendo de novo para o mercado, como que a Fluke está atuando em novidades para o segmento de manutenção, né? A manutenção, vamos falar muito sobre manutenção, mas a manutenção está diretamente correlacionada com a parte de produção, né? Então, não existe um processo se não existe uma manutenção eficiente. Então, vamos dizer que estamos abordando o coração das indústrias hoje e como que a Fluke vai poder colaborar no dia a dia da manutenção. Então, falando um pouco sobre a Fluke, né, dando essa iniciada sobre os processos, falando sobre a Fluke especificamente, a empresa extremamente dedicada à sua segurança, né? A segurança é o que mais impulsiona o sucesso da Fluke. Então, na Fluke nós trabalhamos visando sempre a segurança dos nossos usuários, afinal estamos falando de manutenção, estamos falando de elétrica, de análises mecânicas também, e todos os riscos que estão envolvidos nesses processos. Então, a Fluke hoje é a número 1 do mercado, é líder mundial desse mercado de teste e medição, atuando principalmente focado no desenvolvimento de inovação, qualidade e valor. E quando eu exponho aqui a questão valor, nada é mais valoroso do que a nossa segurança, do que a nossa saúde. Poder usar os equipamentos, poder trabalhar com energia elétrica e estar seguro de que voltaremos para casa em segurança. Então, esse é o principal valor que a Fluke posiciona no mercado, que a Fluke posiciona para os seus clientes. E aí, quando a gente fala do mercado de teste e medição, né, iniciando aí a área de manutenção, vamos falar de teste e medição. Teste e medição, estamos abordando especificamente diversos tipos de grandezas, né? Então, a Fluke leva muito esse lema para o mercado. Não é possível controlar aquilo que não se pode medir, né? Então, o que a gente não consegue medir ou testar está totalmente fora do nosso controle. E como que a Fluke vai apoiar nesses segmentos? Atuando com diversos produtos para as medições e testes de diversas grandezas. Então, falamos muito aí das grandezas elétricas, né? Então, estamos falando de tensão, corrente, resistência, frequência, parte de capacitância, resistência de isolação, análise de baterias, mas a Fluke traz muito mais do que as medições de grandezas elétricas, as grandezas de temperatura, com termômetros infravermelho, seja por meio de termovisores, a parte de análise de vibração, também equipamentos desenvolvidos para as grandezas de análise de controle e geração de pressão. Então, tem uma gama de testes possíveis para a realização dentro do segmento de teste e medição. A gente está abordando muito se pensa na Fluke somente como medições elétricas, mas as grandezas estão cada vez mais expansíveis os nossos portfólios, né? Então, temos testadores de cabo de rede. Então, é uma gama bem completa de produtos para teste e medição.
não nos limitamos a trabalhar dentro de grandezas elétricas. Então, esse é um dos pontos que a Fluke tem um portfólio mais completo e se diferencia no mercado, inclusive por isso. Então, até falando sobre isso, né, a Fluke possui hoje 4 principais pilares de atuação aqui dentro do Brasil. Então, a Fluke Industrial, né, basicamente esses produtos desenvolvidos para esse mercado de manutenção, para o mercado de processos, falando de multímetros, termovisores, alicate e amperímetros. A linha da Fluke Networks, né, voltada para esses equipamentos desenvolvidos especificamente para atuação no segmento medicinal. Hoje eu vou abordar muito mais voltada à parte da linha elétrica, mas qualquer dúvida, qualquer informação necessária sobre as demais linhas, como disse, podem me consultar, estarei à disposição para apoiá-los no que for necessário de informação. Falando um pouco dos clientes e mercados da Fluke, né? Quem são os clientes da Fluke? Então, existe uma gama de clientes, porque todo mundo pode ter a necessidade de realização de um teste e medição nessas grandezas que a Fluke atua. Então, vamos partir de técnicos, eletricistas, engenheiros, metrologistas, estudantes, né, de técnica, de eletrotécnica, de elétrica. Então, temos N clientes que podem ser consumidores dos produtos Fluke, assim como N mercados, né, desde a parte de data center, mercado educacional, papeleiras, montagem de veículos, né, a parte automotiva, a parte de telecomunicações. Todos esses processos envolvem teste e medição em algum determinado momento do seu processo produtivo. E para que os processos produtivos corram normalmente de forma eficaz, sempre haverá uma equipe de manutenção trabalhando por trás para tornar esse processo produtivo o máximo em eficácia, né, o mais efetivo possível. Então, para isso, a equipe de manutenção possui uma importância extrema, né? E aí eu trago sempre esse slide aí de uma frase mencionada por Arnold Sutter, que fala sobre a importância da manutenção, que diz que manutenção é isso: quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, acha-se que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Então, é a máxima da manutenção, é um grupo específico que está sempre ali. Os investimentos normalmente são vistos como despesas, porém são o carro-chefe para que os processos produtivos ocorram de maneira eficiente. Então, essa é uma frase reflexiva que nos faz justamente pensar sobre a abordagem e como a manutenção deve ter as suas tratativas especificamente dentro das indústrias, dentro do mercado industrial, citando da importância do processo de manutenção. E como ser efetivo dentro da manutenção, né? A Fluke traz algumas reflexões que a gente deve sempre começar pequeno dentro dos processos de manutenção. E a gente utiliza um paralelo médico, né? Quando um médico pensa em como ele vai atuar, ele sempre vai pensar que todas as vidas importam. Porém, como ele vai atuar naquelas vidas que necessitam de maior atenção? Como ele vai ter informações? Como ele vai poder suprir essa demanda de atendimento que ele possui? Então, existe uma subdivisão dentro de um paralelo médico, né? Onde existem os enfermeiros que vão usar os testes rápidos para determinar a situação daquele paciente, o quanto ela é crítica. Existem os clínicos gerais, vamos dizer assim, que vão diagnosticar os problemas mais comuns, e vão existir os especialistas, que vão servir para diagnósticos complexos, vão ter ferramentas mais avançadas, e você vai precisar fazer alguns tipos de exames mais específicos. Então, esse é um paralelo que se aplica muito bem com a manutenção, porque todos os ativos dentro de uma indústria, eles importam. Porém, como a gente vai dividir o tempo para fazer essas análises e reparar ou tratar todos esses ativos dentro de uma planta? Como é que a gente dá essa sequência dentro da indústria? Então, partindo desse princípio que a gente começou pequeno, o ideal é se cobrir todas as máquinas, mas vamos começar talvez pelas mais críticas, ou as que têm a menor frequência e despender muito menos recursos para cobrir todas as máquinas. Todas são importantes, né? Mas algumas dessas opções podem levar a grandes problemas. Então,
partindo desse mesmo paralelo médico que a gente fez, né, 70% ali das nossas máquinas podem passar por um processo de triagem, onde eu estou simplesmente fazendo um monitoramento, fazer uma triagem, identifico se esse problema é um problema que eu consigo atuar trazendo uma solução. Se não, eu posso passar para um segundo nível, para fazer uma correção e uma volta ao trabalho, e aí eu passaria num último estágio para os meus especialistas, né? Então, falando do paralelo médico, os enfermeiros, os clínicos, os especialistas. Trazendo isso para a manutenção, a gente vai ter um critério de avaliação em cada nível. Então, eu preciso de dados para poder tratar dessa forma, né? Para poder ter essa divisão sobre camadas. Então, dentro de uma camada 1, a gente tem um olhar geral para a verificação rápida de possíveis problemas, né? Normalmente vão ser os nossos ativos não críticos. Então, os que sofrem, os que atuam de menor impacto dentro do nosso processo produtivo. Na segunda camada, são produtos que vão estar ali entre críticos e semicríticos, né? Então, eu já dedico um maior tempo de diagnóstico de falha para analisar quais são as falhas mais comuns e como eu posso mitigar essas falhas dentro desses equipamentos, coletando dados sobre esses componentes, né, sobre esses ativos. E a minha terceira camada são os extremos, são os quais eu tenho disponibilidade, a necessidade de dispor de diagnósticos mais complexos para mitigar as causas raízes, para entender o quanto uma parada nessa máquina aí extrema, né, de extrema criticidade, vai impactar no meu processo produtivo. Então, é um componente onde eu preciso ter um nível de atenção maior, eu preciso ter um nível de cuidado e de coleta de dados muito mais assertivo. Então, para isso, nós vamos tratar com especialistas, parte de técnicos são capazes de fazer essas triagens na primeira camada, numa segunda camada, técnicos mais experientes, e talvez passando para analistas, técnicos analistas, engenheiros, gerentes de manutenção, equipe de PCM, tudo vai de acordo com a criticidade do meu ativo, né? Então, a gente consegue ter uma análise prévia de quem pode tratar os problemas em cada camadas e com quais tipos de equipamento, né? Todos os equipamentos da Fluke trabalham na Fluke e também registradores de qualidade de energia, e chegando ali na nossa maior ponto de criticidade, as análises especializadas, onde eu vou ter outras gamas de produtos para esse tipo de verificação. Analisadores de qualidade de energia, por exemplo, eu posso fazer uma análise muito mais completa e complexa da energia que está sendo disponibilizada pela minha rede, pela minha concessionária, para poder mitigar problemas que estão afetando dentro da minha planta. Então, eu consigo fazer esses tipos de análise. E aí, partindo para os tipos de manutenção, nós temos uma divisão hoje em 4 etapas. A manutenção reativa, que resulta num tempo de inatividade, né, que ela não é planejado, que é simplesmente um motor que quebrou, uma peça que quebrou, um compressor, seja lá qual for o ativo que a gente esteja tratando, e a partir do momento que ele parou ali, eu vou acionar para fazer uma corretiva dentro desse ativo. A manutenção preventiva, eu costumo sempre fazer um paralelo aqui com pneu de carro. Então, um fabricante me dá um indicativo que eu vou trocar o pneu com 60 mil quilômetros, mas eu, por prevenção, opto por fazer essa substituição dos pneus a cada 30 mil. Né? Então, a cada 30 mil eu defino que eu vou fazer essa manutenção para que eu ande com o pneu sempre em condições de trabalho. Manutenção preditiva, que vai ser muito abordado nessa apresentação, que vai falar do monitoramento das condições, né, as rotinas de inspeção e ação com base em histórico de medições, e também da manutenção prescritiva, que aí é um próximo passo que a gente tem já um movimento migratório para esse tipo de manutenção, onde a gente vai ter a parte da sensorização remota sendo conduzida e sendo tratado aí de uma forma muito mais efetiva, né? Então, a manutenção orientada por dados, ela vai nos trazer aí uma condição de menos papel, né, mais tempo efetivo de trabalho, porque a gente vai conseguir ter uma coleta de dados muito mais eficiente. A tomada de decisão, né, da manutenção, ela vai trazer muito mais confiabilidade, porque eu tenho dados, eu tenho registros para ter esse embasamento no trabalho que eu vou realizar, na parte de manutenção. A vida útil da sua base de ativos estendida, então,
a partir do momento que eu tenho um histórico de dados, eu consigo saber prever isso de uma forma muito mais assertiva, o detalhamento da vida útil desse meu componente, e com isso eu consigo maximizar os recursos da minha manutenção. Então, dentro das partes de parada programada, eu já ter uma ideia de, por exemplo, quais os ativos que eu vou atuar, de que forma eu vou atuar e aonde eu vou estar atuando. E aí, dentro disso, explanando um pouco mais sobre esses pontos dos 4 tipos de manutenção, começar sobre a manutenção corretiva, né? Então, essa, conforme comentado, nenhum reparo ou ação de manutenção é feita até a vida útil da peça ser alcançada, né? Desse ativo ser alcançado. Isso vai acontecer somente quando houver uma falha ou quebra do meu componente. Quais os prós que eu vou ter disso, né? Talvez eu tenha baixo custo de programação na minha manutenção, porque eu vou esperar quebrar uma peça e aí eu vou fazer essa reposição. Baixo custo de mão de obra, porque a minha equipe não vai estar fazendo uma coleta de dados, não vai estar fazendo um trabalho efetivo. Então, esses talvez sejam os prós da manutenção corretiva. Porém, os contras são muito mais impactantes do que os prós. As paradas não planejadas, normalmente elas possuem tempo indeterminado, vão resultar em horas extras em excesso e o risco de gastos desnecessário e de alto valor, além do maior risco de todos, a parada do meu processo. Se a indústria para o processo, ela para de ganhar. Quantos R$1.000 pode custar uma hora de uma indústria parada? Imagine em 2 dias. Então, por isso a manutenção corretiva ela é cada vez menos assertiva no quesito nas tendências dos tipos de manutenção. A manutenção preventiva ela pode prorrogar a vida útil do equipamento, ela vai trazer uma menor quantidade de falhas, porque eu vou estar fazendo a substituição. Então, com isso, eu tenho um melhor gerenciamento de pessoal, porque eu já tenho uma programação para efetuar as minhas manutenções. Os contras que isso vai trazer é que as máquinas podem ser reparadas sem haver uma falha, né? Então, eu vou trazer novamente esse exemplo que eu dei de um pneu. Se eu troco um pneu com 50% da vida útil recomendada pelo fabricante, eu estou onerando, eu estou gerando mais custos, eu vou estar sempre trocando um conjunto de pneus antes da vida útil desse ter chegado ao seu limite. Então, é um trabalho mais intensivo, então eu vou gerar um custo maior de manutenção, além de eu ter uma taxa de startup. Sempre que eu inicio um novo ativo, que eu faço uma parada para dar esse início na minha planta, a taxa de falha, né, a famosa curva da banheira, né, no meu início, no meu startup da máquina, do motor, do compressor, tende a ser muito maior. Então, eu retomo isso na curvatura de maior risco para a atuação da minha planta. Falando um pouco da manutenção preditiva, ela é baseada nas informações colhidas, né, com as ferramentas de análise. Então, a Fluke hoje tem uma atuação muito ampla nesse segmento, quando a gente fala de manutenção preditiva. Então, vai trazer diversos prós, né? A intervenção é realizada apenas quando necessário, vamos ter menores custos de reparo, porque a gente vai conseguir acompanhar o aumento da vida útil e ter uma programação de compra, ter uma redução na quantidade de falhas, dentre outros dados que a coleta de dados, né, vai poder nos trazer de informação dentro da planta. Os contras, as práticas de trabalho são mais intensivas, então existem uma rotina de determinação para a inspeção de uma manutenção preditiva de forma mais efetiva, né? Investimentos em treinamento, né? Normalmente as equipes de manutenção preditiva precisam ter uma base de treinamentos e um investimento em equipamentos para diagnóstico, mas esses custos ainda se tornam muito menores do que uma manutenção corretiva ou preventiva, tá? Principalmente pelo risco de parada ou pela onerar o número de ativos dentro de uma manutenção preventiva. Falando da manutenção prescritiva, né, é o conceito aí da manutenção que explora a coleta de dados direto de um maquinário, né? Então, até reduz a necessidade, por isso ela tem como pró a automatização dos processos, o maior número de coleta de dados, a redução da hora-homem de trabalho nessa coleta dos dados e vai trazer uma mitigação de falhas de forma importante. Os contras da manutenção prescritiva, maior valor de investimento em implantação, então requer ali, despende um custo maior para que seja
praticável dentro das plantas, o conhecimento, porque muitas vezes esses dados me são gerados, me geram alguns tipos de relatório que eu consigo fazer esse monitoramento, só que o que eu faço com esses dados? O quanto esses dados são efetivos ou não? E outro grande problema, a comunicação das redes industriais. Então, dentro de uma indústria, nós sofremos diversas interferências de sinal, problemas de cabeamento, problemas de comunicação, protocolos de comunicação que podem ser inteiramente danificados por interferência, por cabeamento de dados. É uma tendência de manutenção futura, mas hoje ela ainda está em passos iniciais aí no IoT, de todos os ativos enviando sinal de comunicação. Então, é um próximo passo. E então, com isso, a gente chega ao detalhamento aqui, que os dados do ativo, a reativa não coleta nenhum tipo de dados, avançando para a preventiva, para a preditiva e a prescritiva. Então, é onde eu possuo mais dados de ativo e é onde é um tipo de manutenção muito mais proativa em comparação à reativa. Então, são os 4 perfis, as 4 características de manutenção que costumamos encontrar dentro do mercado, dentro das indústrias hoje em dia. Falando da manutenção preditiva, eu volto a abordar aqui alguns equipamentos da Fluke, e isso porque existem pilares de um programa de manutenção preditiva de sucesso. Então, estamos falando desde o startup de um novo programa de manutenção, a seleção da tecnologia, dos equipamentos que de fato vão trazer uma condição de registro de dados, e a gestão da informação. Então, quando eu comento sobre a gestão da informação, não adianta nós termos os dados se a minha análise sobre esses dados ainda é falha. Então, o quanto eu preciso saber analisar e integrar esses dados para trabalhar de uma forma assertiva dentro da minha manutenção. Quando a gente fala do processo de startup de uma equipe, de um ativo, estamos falando justamente da curva da banheira. Essa é muito conhecida, já deve ter sido muito aplicada quando a gente fala sobre manutenção. Então, temos ali uma zona de falha dentro do startup de um ativo, que ela tende a ser maior do que o período da vida comum do equipamento, até que ocorra o desgaste e a gente volte a ter uma tendência de falha novamente maior. Então, a taxa de falhas ela tem uma amplitude maior dentro do início do startup de um programa, passando para um nível regular ali, falhas aleatórias, até chegarmos a um nível de degradação das partes de acordo com o uso de cada ativo, de cada nível de componente. Então, a manutenção preditiva vai poder nos trazer uma visibilidade maior sobre todos esses steps dentro da curva da banheira para podermos acompanhar e monitorar em que momento esse ativo vai passar a nos trazer algum tipo de problema. Então, este é um dos conceitos da manutenção preditiva. Quando a gente fala do dia a dia da manutenção de hoje em dia, o comparativo se aplica muito. Hoje, muitas indústrias têm uma equipe de manutenção atuando como uma equipe de bombeiros. Então, são equipes que estão ali para apagar incêndio, onde realmente o problema que ocorra dentro do processo produtivo passe a ser uma prioridade. Então, essa comparação, essa metáfora é muito aplicável às equipes de manutenção, porque hoje, dentro do dia a dia, nas indústrias, é o que mais se vê. Uma necessidade de suprir algum problema sempre supera as ações programadas dentro de uma indústria. Então, esse é um ponto de como a gente consegue, talvez, colaborar para que essas ações sejam melhor elaboradas. Porque quando a gente fala da rotina da manutenção, cada um, dentro de um segmento industrial, vai ter as suas principais aplicações. Então, quando a gente fala de um diretor industrial, ele está preocupado com o número, com o crescimento da produção. Quando chegamos num gerente de manutenção, ele vai estar extremamente atolado de ações para fazer. Então, dentro dessas divisões de manutenção, ele é a pessoa responsável para poder gerir e saber como vai atuar especificamente em ativos, em programações, em paradas, em compra de peças, em diversificar ali os valores de investimento em cada tipo de manutenção. E aí sobra para o nosso supervisor de manutenção
ser realmente o bombeiro junto com a equipe, né? Então, eles que vão buscar as soluções para poder trazer isso de uma forma muito mais assertiva para dentro da indústria, como trabalhar e como tratar os problemas ali do dia a dia. E aí, dentro do dia a dia da manutenção, muito comum que o nosso técnico vá para campo e consiga enxergar ali, por exemplo, usando um termovisor, que existe um ponto quente. Mas se ele não tem uma informação prévia, qual é o valor desse aquecimento que estava ali, o valor de temperatura que eu tinha na minha última medição? Como eu consigo tratar isso? Então, ele vai utilizar outros equipamentos, talvez ele vai medir tensão e corrente para buscar identificar o que é normal, qual é o parâmetro normal de medição que ele espera daquele equipamento. Se ele não tem nenhuma informação ali, muito provavelmente ele vai fazer um relatório ali, coletar os dados, inserir isso numa tabela. Posteriormente, vai direcionar essa medição ali, vai fazer uma ligação, vai mandar um e-mail para a equipe da gerência ou da supervisão, que normalmente está ali dentro da indústria, para a tomada de decisões do que ser feito com esses dados coletados por esse usuário. Então, ele normalmente vai direcionar isso para alguém fazer uma análise posterior dessa informação coletada. Ou em outra situação, né, ele busca uma solução para fazer uma análise de uma forma mais inteligente, como é que ele pode otimizar os processos. E aí o que ele vai fazer? Esse técnico, supondo que seja um técnico de manutenção, ele vai medir mais valores ao mesmo tempo, para ver se encontra o tipo de problema que está ocorrendo nesse painel ali de exemplo, né? Então ele vai usar termografia, vai usar medição de tensão, de corrente, vai usar módulos ali para coletar os dados, e aí normalmente ele vai seguir da mesma forma, com um relatório e reportar isso para a equipe ter uma tomada de decisão. Então ele fez ali o registro de múltiplos valores, pegou diversas informações, tomou base desses dados, fez o registro desses dados, e aí ele vai levar para uma colaboração mútua aí das equipes internas, né, dos diretores, dos gestores, dos supervisores, para fazer uma tomada de ação em cima disso. Então, quando a Fluke entra nessa ideia de estar lado a lado das equipes de manutenção, nós estamos falando de evoluir. Como que a gente pode evoluir dentro de manutenção? Deixarmos de ser uma equipe de bombeiros, deixarmos de apagar os incêndios ali, para começar a tratar o gerenciamento de ativos. Então, entender quais são os ativos da minha planta, qual o comportamento de cada um desses ativos, como que eu consigo controlar, fazer os testes e medições necessários para que esse ativo se torne o ideal dentro do meu plano de manutenção, e assim eu sair de uma equipe de bombeiros para virar uma equipe estratégica. Então, a partir do momento que a equipe de manutenção consegue ter uma estratégia, uma análise de dados e passar a ter esse comportamento de... né? Então, quando se fala sobre conectividade hoje, não estamos falando exclusivamente da conectividade de pessoas, mas a conectividade de equipamentos de medição e registros das minhas medições, né? Porque trabalhando como manutenção, como um manutentor hoje consegue comprovar uma medição termográfica, uma medição de resistência de isolação, né? Ele utilizou um megômetro ali, em tese, para fazer um teste em um motor, se ele não documenta esse tipo de ação, né? Então, como que a gente consegue contornar esses problemas? E o objetivo da conectividade sempre vai ser trazer uma condição de segurança, um aumento na lucratividade, a previsibilidade das manutenções, a confiabilidade das medições que eu estou realizando, a assertividade dos meus planos de manutenção e de gerenciamento de ativos, que vai resultar e impactar diretamente nas condições de produtividade da minha planta. Então, dessa maneira, eu busco e consigo traçar esses planos para que aumentem todos esses parâmetros que vão se refletir dentro do nosso sistema e equipes de manutenção. Então, o gerenciamento de ativos parte para esse princípio. E como eu consigo tratar o gerenciamento de ativos utilizando ferramentas da Fluke,
É exatamente esse o ponto que eu estou colocando para vocês. No que a Fluke vai auxiliar na coleta de dados, no tratamento de dados e no gerenciamento dos ativos da minha planta. Então, para isso, vamos soltar um videozinho aqui explicando o que é o Fluke Connect. O Fluke Connect é um aplicativo hoje desenvolvido pela Fluke, um software, também tem a versão para desktop, que você pode integrar as suas ferramentas de medição. Hilton, quando possível, pode soltar o vídeo. Panel 201. Yeah, I see that current. It doesn't look good. That's almost 20 amps across the neutrals. Can you authorize a work order? I think going as quick as we can. Drop everything else and let's get this thing done. Yeah. So you see what we're talking about as far as that. Voltou, Edgar. Boa. Opa, voltou aí o compartilhamento, né? Perfeito. Legal. Bom, então, isso que foi apresentado aí no vídeo é o Fluke Connect. É a integração desses dados de medição. É onde eu consigo, numa plataforma desenvolvida pela Fluke, integrar os meus pontos de medição. Então, óbvio, não fica tão nítido aí, a imagem não fica tão visível, mas vamos supor que eu estivesse tratando desse motor aqui que eu vejo no termovisor. Então, eu podia incorporar um ativo específico, né, a um motor aqui, eu poderia selecionar ele como motor criado dentro da minha planta, motor 1, e ter as informações da termografia, da medição de tensão, da medição de corrente, da medição de vibração, e colocar todos esses dados dentro do meu smartphone. Então, ter esse histórico da minha medição passa a ser muito mais fácil com todas as ferramentas que o Fluke Connect vai trazer para o mercado. Então, eu consigo trabalhar dentro disso para que possa ser realizada essa coleta de dados direto em comunicação com o meu equipamento, para que eu consiga ser muito mais efetivo nos meus planos de programas de manutenção. É isso que o Fluke Connect vai trazer para o mercado. Então, simplesmente ali do meu celular, eu consigo receber as informações dos equipamentos, fazer esse compartilhamento para as equipes de gerência, né, para os gestores, e fazer essas tratativas internamente a partir dessas informações captadas. Então, aqui, somente para dar um briefing aqui, né, algumas imagens de como o Fluke Connect vai trabalhar isso dentro do software, dentro do aplicativo. Então, você pode fazer, inclusive, as classificações de severidade das suas medições, né, dentro de alguns equipamentos que vão utilizar essa tecnologia, né, como é o caso do termovisor,
como é o caso de um medidor de vibração. Então, eu consigo integrar todas essas medições para ter o gerenciamento de ativos de uma forma muito mais efetiva e eficiente no meu dia a dia. Certo? Então, partindo desse princípio, a gente tem um técnico que pode identificar um problema, né? Ele está apresentando ali para vocês um multímetro que possui um termômetro visual incluso, que também já possui a tecnologia do FluConnect. Então, vocês conseguem ver na imagem ali que eu tenho uma fase muito mais aquecida do que as demais, o que já me dá um indicativo de um problema. Eu posso ter um inspetor de manutenção utilizando um outro equipamento para fazer uma medição, onde ele consegue validar ali o número o valor de corrente que está sendo indicado dentro da medição que está sendo realizada. Eu consigo também ter módulos, né? Eu consigo trabalhar, então, com mais de 3 equipamentos de forma simultânea, fazendo essas coletas de dados. Posso acessar streaming de vídeo, posso criar ordem de trabalho. Então, eu consigo fazer N funcionalidades dentro do FluConnect, que é um aplicativo totalmente gratuito. Tá? Então, quem tiver interesse em baixar o FluConnect agora, no iOS, na Play Store, é totalmente gratuito. Você simplesmente vai fazer um cadastro e vai ter acesso ao FluConnect. E aí a integração deles com o equipamento é via Bluetooth, para a maioria dos equipamentos, exceto para o termovisor, que gera uma rede Wi-Fi, porque a transferência de dados é um pouco maior. Então, o próprio termovisor gera um sinal de rede onde eu conecto no meu smartphone para poder fazer essa transferência de dados. E com isso, eu tenho de resultado uma solução integrada e muito mais assertiva. Então, a integração dos dados e a assertividade das minhas medições e das minhas ações é o objetivo principal do FluConnect. Eu conseguir ter os meus ativos cadastrados sendo monitorados, né, de formas pontuais. Então, eu consigo fazer essas atuações da forma que eu achar mais interessante, inclusive, tendo uma métrica ali de vida útil, né, mensurar a vida útil de cada um dos meus ativos. Dentro da parte de inovações, tá? Então, trazer alguns dos últimos lançamentos da Fluke. Vou abordar aqui, por exemplo, a primeira câmera acústica industrial do mercado, o Fluke i900. O Fluke i900 ele é um equipamento que possui uma matriz de microfones sobrepostas a uma câmera de 5 megapixels. E o que ele vai tornar possível? Que nós realmente possamos enxergar o som. Tá? É um conceito que, em tese, parece um pouco absurdo, né? Quando a gente não tinha ainda essa tecnologia desenvolvida, a Fluke lançou o primeiro do mercado, que justamente consegue nos tornar possível a visualização de pontos de vazamentos ou descargas parciais, partindo para o i910, né? Para quem trabalha com a linhas de transmissão, subestação, vai estar muito mais no dia a dia essa condição de análise de descarga parcial, efeito corona. O i910 é o mesmo conceito, ele só tem uma taxa de frequência, né, uma faixa de frequência de capacidade de percepção sonora maior do que o i900, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, vocês podem ver que, de fato, a gente vai conseguir enxergar o som de um vazamento, mesmo com a planta, né, com essa indústria totalmente operacional, porque justamente as faixas de filtro e para a geração de um ruído para o vazamento. Que é exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Vocês podem visualizar que ali tem um vazamento no registro, ele fechou, não tem mais sinal de vazamento, ele abriu novamente o registro. Você consegue enxergar esse ponto de uma forma clara e evidente. Então, esse é um teste feito em campo aberto, né? Então não tinha um ruído da indústria sendo causando qualquer interferência, mas se vocês repararem bem enquanto o vídeo ocorre, ele vai fazer, o técnico que está operando o equipamento faz um ajuste aqui nessa faixa de frequência, né? Nesse filtro, que é justamente o que vai permitir com que eu elimine todos os ruídos externos que estejam ocorrendo no momento. Tá? Se vocês olharem aqui do lado direito, essa barra em amarelo faz essa movimentação, são os ruídos, a linha de frequência, a faixa de frequência e a intensidade desses ruídos. Então, eu consigo visualizar os pontos de vazamento dentro de uma indústria.
com a planta 100% operacional. Então, isso aqui a gente está entrando num quesito de eficiência energética, o quanto isso vai economizar no meu compressor, o quanto eu vou economizar de fluido, talvez de reabastecimento de gases que eu preciso fazer de nitrogênio, de oxigênio dentro da planta, ou o quanto isso me evita uma parada por simplesmente um arco elétrico numa subestação, né, partindo da parte de descargas parciais. Então, tem N maneiras de ser aplicado esse equipamento, é uma das inovações que a Fluke trouxe para o mercado recentemente. A parte de alicate amperímetro, eu coloquei como exemplo aqui de inovação o Fluke 378FC. Tá? Então, já é um equipamento que possui o Fluke Connect. Todo equipamento da Fluke que tem o final terminando com FC, ele possui o Fluke Connect. Hoje, grande parte dos nossos produtos lançados recentemente, todos praticamente têm essa tecnologia embarcada. E o que ele vai trazer de diferencial? Né? Por que ele é um equipamento revolucionário? Por que ele é uma inovação? Vocês conseguem enxergar que ele tem um display duplo, né? O equipamento ele possui um display duplo, além da garra de corrente flexível para até 2.500 amperes de corrente alternada, ele vai conseguir atuar nesse display duplo, fazendo a medição de tensão e corrente de forma simultânea. Então, eu consigo, com esse equipamento, capturar tensão e corrente simultaneamente. Mas não só de forma simultânea. Eu consigo fazer a medição de tensão e corrente usando somente a garra do alicate amperímetro. Ele é o primeiro equipamento desenvolvido com a tecnologia Field Sense para medição de tensão e corrente simultânea, somente utilizando a garra. Então, eu não preciso utilizar pontas de prova para fazer a medição de tensão. Eu simplesmente vou ter essa garrinha aqui para dar um diferencial para o equipamento, para dar um referencial, e isso vai me permitir que eu consiga medir tensão e corrente simultaneamente pelo alicate. Então, evitando assim a necessidade do contato metal-metal, né, das pontas de prova, que são os principais desencadeadores dos arcos elétricos. Então, otimizando toda, principalmente a questão de segurança, além da agilidade das minhas medições. E como eu estou pegando aqui tensão e corrente de forma simultânea, se eu estiver utilizando um sistema trifásico de medição, eu consigo, via software, via Fluke Connect, atuar para verificação e validação da potência desse sistema. Porque se eu tenho as 3 fases, eu consigo pegar ponto a ponto para fazer a verificação da potência de como esse sistema está se comportando. Isso via software. No equipamento eu vou ver tensão e corrente. No Fluke Connect, no meu smartphone ou no meu notebook, eu consigo verificar essas informações para tensão e corrente. Para a potência, perdão. E aí tem também a parte das inovações nas câmeras termográficas, né? Então a Fluke hoje tem uma gama bem extensa de câmeras termográficas. Então, partindo desde uma câmera termográfica de bolso, onde eu tenho uma aplicação muito focada em painéis, onde eu consigo ter uma proximidade de medição, até câmeras termográficas com lentes articuláveis, muito mais ampla para medição em campos abertos, em linhas de transmissão. Então, tudo vai variar da minha aplicação, da necessidade que eu tenho de medição, né? Então, para as indústrias, talvez esse primeiro modelo seja suficiente para o meu campo de atuação em painéis. Para as concessionárias de energia, eu preciso de um detalhamento muito maior, então eu preciso talvez de um termovisor muito mais potente no quesito resolução, que é o principal fator de definição dos termovisores. Também as ferramentas para análise de energia, né? Também vamos ter X modelos, né? Não sei precisar hoje se são 10, se são 12, não sei precisar exatamente quantos modelos para análise de energia nós temos, que vão partir, a princípio, dos registradores mais simples, onde eu só preciso verificar o fator de potência, até os equipamentos classe A, né? Que aí seriam os equipamentos que vão pegar todos os detalhamentos de módulo 8 do ProDist, então vão pegar flickers, afundamentos, elevações de tensão. Então, eu consigo fazer uma análise de transientes numa condição, numa taxa de amostragem suficiente para que me traga dados informativos para que eu possa trabalhar decomposição de harmônicas. Então, tudo vai da necessidade que você tenha para trazer para a sua planta ou para a tua prestação de serviço. Vai do que você busca analisar nos parâmetros elétricos, né? Então, nós temos desde os mais simples,
simplesmente para medição de potência, quanto aos mais elaborados, aos mais completos para esses dados e medições e análise. Pessoal, meus contatos, fico à disposição para apoiá-los, para tirar qualquer dúvida, tá? Tem o meu e-mail, tem o meu telefone, esse telefone também é o WhatsApp, então fica à inteira disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, para tratar qualquer informação. Não entendi o conceito do FluConnect, a gente consegue conversar de uma forma posterior. Vamos estar sempre à disposição, né? A Fluke tem o objetivo de manter o seu mundo funcionando. Esse é o nosso principal slogan e é essa mensagem que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, qualquer dúvida, estaremos abertos para resolver, para sanar esses tipos de dúvida, para mostrar uma aplicação de um produto em específico. Então, temos N canais para que possamos sanar esses tipos de ação. E deixo agora aberto aí para a gente tentar responder um pouco das perguntas que foram geradas. Não sei o quanto isso gerou de dúvidas, mas o Wilton deve nos passar aí o que foi gerado de perguntas para a gente tentar conversar um pouco sobre elas, sobre as dúvidas. Muito bom, Edgar. Parabéns pela apresentação, extremamente didática, muito legal. Parabéns, cara. Um conteúdo muito rico. Muito obrigado aí por compartilhar isso com a gente. Tivemos aqui questões, comentários, enfim, eu vou começar, o pessoal pode ir colocando aí no chat, a gente vai, na medida do possível, respondendo, né? Uma do Márcio, deu boa noite, ele diz, manutenção preditivas e preventivas em linhas de transmissão em ultra alta tensão, podemos considerar como manutenção industrial? Bom, a Fluke ela vai ter equipamentos, né, para linha sempre abaixo de 1 kV, os equipamentos de medição, os de contato. Porém, né, a parte de termografia ou os equipamentos agora, como foi explorado esse equipamento para medição, para visualização de descargas parciais, que são equipamentos que não vão atuar ali com contato dentro dessa linha, eles vão atuar também para a parte de alta tensão, tá? Então, eles vão ter, existem equipamentos que vão incorporar dentro dessa gama de testes necessários para estes tipos de aplicação, mas, por exemplo, né, os multímetros, os alicates, esses tipos de produtos não se aplicam para essas medições acima de 1 kV, né? Então, para esse outros tipos de medição, outros componentes, outros fabricantes podem ofertar algum tipo de produto. Então, não se incorpora exatamente como manutenção industrial, mas alguns equipamentos dos apresentados aqui, dentro dessa ideologia de manutenção industrial, como foi a abordagem aqui da apresentação, vão se adequar dentro do sistema de medição. Edgar, vários cumprimentos, parabéns, etc. E o Juniel está pedindo para você colocar na tela aí o e-mail novamente. Você pode colocar um pouquinho aí para... Aqui. Aí até talvez, deixa eu ver aqui, eu aumento o tamanho da sua imagem, e aí você deixa ela permanente aí, se alguém quiser copiar, né? Aí, legal, deixa eu te jogar lá para cima, pronto. Boa, legal. Então, aí ficou bacana, vamos ao chat aqui. Então, esse foi o Márcio. O Rafael, quais as ferramentas Fluke indicadas para análise em rede de alta tensão? Pouco complemento, né? Hoje ele usa o Fluke 302 e o térmico para identificar disjuntor em falha e cabos em sobrecarga. Perfeito, então ele já atua aí na parte de termografia, né, que é conforme eu disse aí da última pergunta, então elas são bem similares aí nesse sentido. Então, importante, a termografia vai te dar todas essas análises. O importante da termografia é entender os teus pontos de distanciamento da tua medição, então o teu campo de visão, esses são os fatores que precisam ser analisados, né? Se a gente está falando, por exemplo, da entrada de energia ali do sistema industrial, então temos uma proximidade relativa ali de 5 a 10 metros, então eu vou usar um modelo de termovisor. Se a minha
inspeção ela necessita ser feita num isolador, numa linha de transmissão a 50 metros, aí eu já passo para outro tipo de termovisor, com resolução maior, que consiga me atender no nível de detalhe que eu preciso validar. Tá? Então, vai ter essa diferenciação. Quanto à questão do 302, né, é importante dar uma analisada nas aplicações, porque o 302 precisa se validar as questões de categoria de segurança, ele é equipamento de categoria de segurança 3, então a segurança ela vai estar diretamente correlacionada ao nível de transiente que o equipamento está apto a suportar, né? A Fluke sempre é, no mínimo, categoria 3, então esses equipamentos categoria 3 já são indicados para a parte do quadro de distribuição para dentro da indústria, né? Então não é recomendado, por exemplo, eu fazer na saída do meu transformador, do transformador até a linha, porque o nível de transiente que eu posso sofrer chega a 8 kV. Então, existe uma diferenciação referente a isso, importante validar a aplicação, principalmente, do equipamento, para que não esteja se submetendo a qualquer tipo de risco, né? Outro risco, possível risco na utilização do 302 é a questão do equipamento não ser um True RMS, é somente um RMS. Então, isso pode ocasionar uma variação no teu fator de medição, principalmente se a gente estiver fazendo uma medição na saída de um inversor de frequência, tem um sinal PWM, um equipamento RMS, ele não vai estar apto a fazer esse tipo de medição. Ele pode te dar um falso valor de até 50% da medição. Então, por isso, mesmo se tratando de um alicate amperímetro, né, em tese um equipamento simples, é muito necessário entender as aplicações do cliente, aonde você vai utilizar, para que a Fluke possa, né, por intermédio também dos nossos distribuidores, parceiros que temos no mercado, te dar uma segurança, tanto na tua categoria de segurança, quanto na tua medição, para ela ser uma medição assertiva e própria. Muito bom. O Fernando pergunta se o Fluke Connection aceita outras nuvens e ele também, aproveitando ali do aplicativo, se é só iOS, não teria Android também. Tem Android também, está disponível nas duas plataformas, iOS e Android, o Fluke Connect, e não tem a possibilidade de você conectar ele em outra nuvem, né? Sempre as medições vão para a nuvem do Fluke Connect, a nuvem própria do Fluke Connect, porém, ele é uma nuvem que vai te dar um dado em aberto. Então, eu posso extrair esse dado do Fluke Connect, salvar isso num relatório PDF. Se for uma medição de vibração, eu posso até salvar num arquivo Excel, extrair esse dado e trabalhar da forma que eu desejo. Tá? O Fluke Connect ele não é um limitante, ele não impede que eu trabalhe com essa medição. Você pode extrair esse dado e inserir no teu sistema. Se for um SAP do seu sistema de manutenção, você consegue extrair esse dado para inserir no teu sistema interno, vamos dizer assim. Tá? O Fluke Connect ele não tem qualquer bloqueio quanto à extração da tua medição. Legal. O Daniel, ele deu os parabéns, etc. E gostaria de saber se tem um canal que ele pode utilizar para treinamento da Fluke in Company e se o aplicativo é free. O aplicativo é free, como eu disse durante a apresentação, todo mundo pode baixar o aplicativo aí agora para fazer esse teste, entender como que funciona, como eu consigo inserir os dados. Se você tiver algum equipamento com o Fluke Connect, você já consegue acionar o Bluetooth, rastrear esse equipamento para fazer essa integração dos dados. Tá? Então, não tem qualquer custo o download do aplicativo, né? E também existe o software para o desktop. Então, você consegue trabalhar ele tanto no aplicativo no seu smartphone, quanto na condição do desktop. Legal. Tem uma questão do Alexandro e uma outra que não tem o nome aqui. Elas estão, de alguma forma, relacionadas, né? O Alexandro, especificamente, ele pergunta, quando se quer começar do zero, por onde começar esse plano todo aí que você colocou? Uhum. E aí uma questão não está identificada, para quem está iniciando, qual equipamento indicado para manutenção industrial?
Tá. As duas questões é para quem está começando aí no assunto. Perfeito. Bom, primeiro eu entendi ali que a gente já vai inserir uma manutenção preditiva dentro da indústria, né? E como eu faço isso, né? Então, dentro da apresentação, inclusive, tem esse tópico, né, que a gente deve iniciar a manutenção preditiva a passos curtos, entender de fato o que são os dados mais críticos, o que eu preciso monitorar com maior frequência de tempo. É tensão e corrente? Então, você pode iniciar por tensão e corrente. O meu maior gargalo hoje é no quesito vibração, ou o meu maior gargalo é na parte da resistência à isolação, né? O famoso teste de megar um motor. Como é que eu valido que um motor que voltou de rebobinamento teve a sua qualidade de resistência à isolação não afetada, né, por essa manutenção que ocorreu? Então, todos esses equipamentos, né, que eu citei para fazer esses testes, testadores de vibração, alicate amperímetro e o megômetro, né, o testador de isolação, eles conseguem ter essa conectividade. Então, eu já consigo fazer esse teste e salvar esse dado. Então, se é um motor, vamos tratar que seja um motor específico da tua planta, você consegue ter esses dados para uma análise posterior, ter o registro disso. Então, daqui a um mês eu vou fazer o mesmo teste no motor, eu consigo ter um comparativo, uma base de dados anterior, para conseguir determinar o quanto esse motor piorou ou não nesse período de tempo, né? Então, vai muito da característica do teu gargalo maior dentro do setor de manutenção. Não tem uma via de regra, mas o ideal é que a gente sempre comece pelos pequenos passos e ver o resultado grande que isso pode trazer de impacto para dentro da planta. E quanto aos equipamentos para se iniciar, né, os primeiros equipamentos da Fluke, como eu disse, também é muito relativo, tudo vai muito do que você busca fazer com os equipamentos. Eu preciso fazer uma prestação de serviço como um eletricista residencial. Então, como um eletricista residencial, a Fluke vai ter uma gama de produtos num valor muito mais acessível, porque talvez indique uma menor necessidade de categoria de segurança, porque eu vou estar trabalhando sempre no ambiente categoria 2, talvez uma precisão que não tenha uma necessidade de uma assertividade tão grande, então eu consigo trabalhar com isso de uma forma mais fácil, né? Se eu tiver como resposta da medição de uma tomada 127 ou 124, talvez não traga uma grande diferenciação no meu processo. Mas talvez isso num processo industrial, eu tenho talvez um motor, uma CCM, talvez alguma coisa que seja muito sensível, 3 para baixo, né, 3 ou menos, então vai trazer esse tipo de variação conforme a tua necessidade de aplicação e de trabalho. Quem fez essa pergunta, que não havia identificado no início, agora foi o Edno, tá? Só para registrar. Perfeito. Você mencionou no meio da resposta, Edgar, uma parte de motores, e o Elder pergunta referente a motores elétricos de baixa tensão, a Fluke oferece ferramentas fora o multímetro e o megômetro? Temos, por exemplo, os testadores de vibração, né? Eu tenho desde um testador simples, né, que vai me identificar e trazer um reporte ali se aquela vibração é esperada, é ok, é boa ou ruim, mediante um comparativo de base de dados, ou eu tenho um medidor de vibração mais completo, mais complexo, que vai conseguir me dar as possíveis falhas de um motor, né? Então ele já vai conseguir me dar as informações daquele motor conforme eu faço a configuração dentro do equipamento, se o problema é de rolamento, se é de desbalanceamento ou desalinhamento. Então, ele consegue me trazer uma visualização do problema, né? Então, no mais simples, eu enxergo se aquela vibração é excessiva, né, se é crítica ou não, e num outro equipamento mais complexo, eu consigo até verificar os principais problemas que esse motor pode estar apresentando, ele vai me dar esse tipo de resposta. Legal, o Eladio Santiago disse que pode mandar por e-mail para ele o catálogo de produtos conectados, mas aí a minha pergunta é, ele acharia isso na internet, por exemplo, alguma coisa assim, ou melhor mandar o e-mail mesmo? Sim, dentro do próprio site da Fluke a gente consegue localizar e identificar as ferramentas que têm a conectividade, mas hoje,
grande parte das nossas ferramentas atuam com essa conectividade, tá? Então, como eu disse aqui na apresentação, todas as ferramentas hoje que possuem FC na nomenclatura já estão interligadas ao Fluke Connect. Então, esse é um dos pontos aí que pode trazer como diferenciação, mas a gente pode também providenciar, nós podemos posteriormente providenciar um catálogo aí, deixando todos os contatos, né? Acredito que os nossos parceiros vão estar mandando as informações, a apresentação, e dentro disso a gente pode providenciar as informações do Fluke Connect, as ferramentas que estão integradas ao Fluke Connect. Se ele quiser um pouco mais rápido, né, tá com o seu e-mail aí na tela, ele pode te mandar um e-mail pedindo direto isso aí. Com toda certeza. Pode me passar tanto por e-mail quanto via WhatsApp aí, né? Dentro da disponibilidade de tempo, eu tento retornar a todos com as informações solicitadas. Perfeito. O Alex Maia, você falou do Fluke Connect, ele pergunta se tem versão em português. O Fluke Connect tem versão em português. Você consegue alterar a linguagem dentro do próprio software ou do aplicativo. Você consegue fazer essa alteração, sim. Tem uma questão do Hamilton, eu só confesso, foi mais no começo, eu não marquei aqui, você estava mostrando algum equipamento e ele perguntou se podia ser utilizado em áreas classificadas. Uhum. Então, agora a resposta fica prejudicada porque não identificou exatamente qual equipamento, né? Uhum. Então, só para registrar aqui. Tá. O Alexandro também perguntou qual o nível máximo de tensão na leitura. Eu acho que foi quando você mostrou o alicate. Uhum. Eu acho, se eu não estou enganado. Tá. Então, se estivermos falando do alicate, estamos falando de 1000 volts. Tá? Então, seria esse o nível máximo para tensão. E respondendo à pergunta das áreas classificadas... Tá. Edgar, desculpa, eu te cortando. Ele completou depois. É o Fluke I900. Ele pode ser usado em área classificada com líquido inflamável. Tá. Perfeito. Área classificada, existem alguns pontos que precisam ser analisados, né? Então, tem as famosas divisões por zona, né? O que é zona 0, o que é zona 1, o que é zona 2 das áreas classificadas. E para cada área classificada, em cada tipo de zona, existem limitações e restrições específicas. Então, quando, por exemplo, eu estou trabalhando em zona 2 ou zona 1 de uma área classificada, o I900, falando especificamente desse produto, ele não é um produto que tenha qualquer tipo de contato com uma área inflamável. Então, ele vai estar trabalhando de uma forma, da mesma forma que é atuável na termografia. Tá? Então, quando eu falo do I900 da parte de termografia, eles não vão ter qualquer tipo de contato, como eu teria que utilizar um multímetro. Então, multímetros, eu tenho a necessidade, tenho alguns em linhas que são multímetros intrinsecamente seguros, justamente para essa atuação em áreas classificadas. E aí a termografia e a aplicação do I900, que é algo similar, porque eu não tenho qualquer tipo de contato, então elas atuariam sem qualquer tipo de problema dentro de área zona 2, zona 1, tá? Para a zona 0, ele não tem esse tipo de aplicação, né? Costuma-se dizer que não tem esse tipo de aplicação, mas é um questionamento muito importante, porque o que é mais crítico? Né? Qual que é o risco maior que eu estou correndo? Não ter um monitoramento, por exemplo, de termografia, né? Lógico, é um distanciamento seguro, ter uma definição de como vai ser feito o meu plano de manutenção nessa área, ou simplesmente não monitorar a condição de temperatura do ambiente. Então, o que vai expor a um risco maior? Então, isso vai muito do que a gente consegue inserir essa mentalidade dentro das indústrias, dentro da parte de conversa, até mesmo com a engenharia de segurança, de conseguir ter essas tratativas para mostrar o quão importante isso pode atuar, né? O quão importante a termografia e a detecção de vazamentos pode ser fundamental para essas aplicações. Eu vou pegar esse gancho para traçar um outro paralelo, né? Parte de janelas de inspeção termográfica. Existe dentro da Fluke também um equipamento para janela de inspeção termográfica, que a gente faz um furo no painel para poder fazer a termografia de forma eficiente,
sem a necessidade de abrir esse painel. E aí, muitas vezes, esbarramos nessa questão dos engenheiros de segurança, mas aí eu perco a garantia do meu painel, né, do meu fabricante do painel. Tá, mas se você não faz uma medição termográfica, você não sabe o que está acontecendo dentro do painel. Então, o que é mais crítico? Né? Porque a janela de inspeção ela também tem uma garantia com uma descarga de até 63 kVA, então um nível máximo de segurança, que é o mesmo que o fabricante do painel trata. Então, o que passa a ser mais crítico? Eu não enxergar o que está acontecendo dentro do painel, se eu tenho uma sobrecorrente, se eu tenho algum problema de conexão, seja lá o que for, ou eu ficar abraçado à condição da garantia do meu fabricante até que o painel possivelmente exploda, né? Dando isso como exemplo, pode ser o pior cenário. Então, é um ponto que gera uma certa polêmica e é muito elaborado e conversado com a parte da engenharia de segurança das indústrias, tanto a parte de janela de inspeção quanto a análise termográfica ou acústica, né, como é o caso do I900, para as áreas classificadas. Então, são pontos bem críticos aí que geram um pouco mais de polêmica nesse debate. Show. Eu tenho, para a gente encerrar, Edgar, eu tenho 2 comentários e 3 perguntas. Eu vou ler os 2 comentários e aí partimos para as perguntas e a gente já encaminha então o encerramento. Uhum. O primeiro comentário do Francisco, show de bola, parabéns. Sonho de consumo essas ferramentas, degrau por degrau, eu chego lá. Bem legal. Excelente. Né? Isso aí. A outra é um depoimento aqui do Márcio. No passado, em locais onde havia incidência de poluição em isoladores de linha de transmissão, retirávamos os isoladores e enviávamos ao laboratório para análise do material poluente, dependendo dos componentes desses poluentes, se condutivos, substituíamos os isoladores naquela área de poluição. Porém, com o advento das câmeras de imagem de efeito corona, facilitou e diminuiu muito o tempo de atuação para uma manutenção preventiva e para a substituição dos isoladores. Legal, bacana, importante essa informação, esse depoimento do Márcio, né? Não sei hoje qual que é a tecnologia que ele utiliza para essa detecção de problemas aí com o efeito corona, tá? Mas a câmera da Fluke, falando especificamente do I910, ele traz algumas outras tecnologias embarcadas que não só vão identificar, né, essa descarga parcial, tornar visível essa descarga parcial, como pela característica do ruído, ele consegue dizer o tipo de descarga que está acontecendo, não somente se é um efeito corona. Né? Um efeito corona nada mais é do que uma descarga desprendendo para o ar. Então, um ponto legal aí que se ele utiliza o da Fluke, ele já deve saber ter essa tecnologia em conjunto, senão vale a pena dar uma olhada, Marcio. Não vale a pena consultar. O Adonis tem uma curiosidade aqui, é porque que a Fluke não divulga a linha da Amprobe, que é uma linha da Fluke. Ele está dizendo que não divulga, né? Não sei se não divulga, não. Bom, tem um trabalho de divulgação hoje que é feito da linha da Amprobe, tá? A linha da Amprobe, ela é uma linha que teve um trabalho muito mais efetivo aqui no Brasil dentro dos últimos 4, 5 anos, tá? Então, ela é uma linha que talvez não tenha sido tão divulgada para o mercado, mas que é uma linha de produtos Fluke, que traz todas as mesmas certificações de qualidade e até talvez numa amplitude maior de produtos, né? Então, eu tenho mais produtos até complementares que eu não possuo na linha da Fluke, como um detector de tensão para alta tensão. Então, eu tenho alguns equipamentos complementares que hoje a linha da Fluke não atende. Tá? Mas o reconhecimento... Desculpa, fugiu o nome de quem fez a pergunta. O reconhecimento do nome Fluke no mercado ainda é muito maior. Né? Então, a linha da Amprobe, ela atua junto com a Fluke, estamos, né, sobre uma mesma bandeira, sobre uma única fábrica, somos os mesmos fabricantes, mas o mercado, principalmente tratando ainda do mercado nacional, ainda não tem esse reconhecimento de Amprobe como sendo um produto Fluke, tá? Por estratégia de negócio, isso eu não sei questionar, as empresas seguiram atuando com nomes segmentados, e o nome Fluke acabou se tornando maior para esse tipo de atuação.
Legal. Bom, definitivamente nós vamos encerrar com a pergunta do Alexandro, uma do Saulo e uma do Silvio Ribeiro, tá bom? Então vamos lá. Alexandro, ele pergunta se existe algum equipamento que faz medição de interferência do circuito de potência na parte de controle. Interferência do circuito de potência na parte de controle. Não sei te dizer, Alexandre, essa pergunta talvez não tá clara para mim sobre o tipo de interferência, tá? Não sei se é uma interferência elétrica ali no circuito de controle por harmônicas, por exemplo, onde um analisador de qualidade de energia se aplicaria. Acabou não ficando muito claro para mim. Né? Exato. Então acabou não ficando tão claro para mim a questão, tá? O Silvio Ribeiro, como você falou agora há pouquinho aí da parte de área classificada, ele pergunta se o equipamento para uso em área classificada tem que ter certificado de forma obrigatória por OCP do Inmetro. Uhum. Peraí, desculpa, o Fernando disse que seria um analisador de espectro. Voltando ali na interferência. Então, falando da parte de vibração, eu acredito, então, que ele tá citando, né? Então, da parte de análise de vibração, mas a interferência... Acho que é analisador de espectro mesmo, eletromagnético. Talvez seja legal ele entrar em contato com você. Por favor, né, por favor. Entender, pode entrar em contato para que eu tente entender um pouco melhor. É isso, nós vamos ficar patinando aqui, perfeito. Uhum. Então, aí o Silvio pergunta se o equipamento para uso em área classificada tem que ter certificação do Inmetro. Não necessariamente do Inmetro. O Inmetro é um órgão nacional, né? Então essa certificação pode vir por órgãos internacionais que são vinculados ao Inmetro. Então, alguns equipamentos da Fluke já são de linha EX, como um termômetro, como a parte de multímetros. A gente tem multímetros também para atuação na área EX, alguns calibradores de processo que também são intrinsecamente seguros, tá? Então, eles vão ter essa certificação. O que vai mudar, né, nessa situação é realmente a zona de atuação e a área de atuação de cada um desses produtos, tá? Então, cada um possui uma certificação para uma atuação em uma área específica, em uma classificação específica. Legal. O Fernando, da questão ali de interferência, é efetivamente interferência eletromagnética do circuito de potência sobre o de controle, tá? Uhum. De qualquer maneira, eu reforcei aqui no chat o pedido para ele entrar em contato direto com você. Isso, por favor. Para entender com mais detalhe, para você dar uma resposta bacana para ele. Isso, perfeito. E a gente vai encerrar com a pergunta do Saulo, né? Uhum. Parabéns pela apresentação. Para as câmeras termográficas da Fluke, também é necessário fazer o ajuste de máxima temperatura admissível do local de medição antes de coletar os resultados? Qual modelo de câmera termográfica da Fluke é indicado mais atual para painéis de baixa tensão e fotovoltaico? Tá. Então, precisa fazer algum ajuste de máxima temperatura antes de medir? Qual é o que você indica aí, o mais moderno, tal, para painel de baixa e para a parte fotovoltaica? Existe muito, né, Saulo, dentro dessas linhas de atuação, os equipamentos são muito configuráveis, né? Então, tudo vai do que eu preciso, de como eu preciso atuar. Então, eu tenho ranges de temperatura que eles vão atuar numa escala automática, e aí eles vão pegar a temperatura, vamos supor que seja um equipamento que pegue de menos 20 graus até 650 graus. Então, ele vai captar tudo que está dentro dessa faixa para te trazer uma resposta termográfica disso. Porém, se eu vou trabalhar dentro de uma faixa específica, o que me interessa num painel fotovoltaico, o exemplo que você citou, vai estar entre 30 e 60 graus. Então, eu posso manualmente ajustar esse range para me dar toda essa temperatura que está entre 30 e 60 graus, porque aí eu consigo ser muito mais específico na diferenciação de temperaturas de quando eu tenho um campo muito aberto. Uma amplitude maior de temperatura me resulta em menores diferenças perceptíveis de forma visual, né? Isso não quer dizer que a minha medição está incorreta.
porque quando eu trato essas imagens via software, eu consigo enxergar todos os pontos de temperatura da imagem, né, de acordo com a resolução do meu termovisor. Mas para ser perceptível ali na minha inspeção durante a realização no equipamento, é indicado que, dependendo da tua aplicação, você faça um ajuste de faixa de medição manual para estar trabalhando dentro da tua zona de interesse de temperatura, vai te trazer uma percepção muito mais assertiva na tua medição. Porém, né, esse não é um ajuste, talvez, que se faça necessário você fazer em campo, porque você consegue fazer esse ajuste posteriormente no software, com muito mais efetividade, muito mais fácil, talvez, que você está configurando a tua câmera. Então, você foi fazer um sistema de medição fotovoltaico e partiu na sequência para fazer uma medição em painel, você vai ter que reajustar os parâmetros. Então, talvez se eu trabalho com a minha faixa de escala manual e faço uma análise, faixa de escala automática, perdão, e faço uma análise posterior via software, eu consigo ter uma visualização muito mais assertiva daqueles pontos, determinar um quadrante ali, um ponto específico para a minha medição. Então, como eu disse, do termovisor, né, qual que seria o mais indicado? O principal fator aí são os seus limites de temperatura e o distanciamento que eu estou dos pontos de medição. Então, talvez para um sistema fotovoltaico ali, que você tenha 5 metros, sei lá, talvez 8 metros de distanciamento, talvez uma Fluke TIS 55+, já se aplica. Para isso, existe até uma ferramenta no próprio site da Fluke, que é a ferramenta do calculadora do campo de visão. É uma ferramenta onde eu posso inserir os menores. Então, essa ferramenta permite que eu faça de uma maneira prévia, eu mesmo, tendo os meus dados, previamente entender qual o melhor termovisor para a minha aplicação. Edgar, esgotamos as perguntas aqui, respondeu absolutamente todas, chovendo aqui, parabéns, excelente live, parabéns pela didática, enfim, show, muito obrigado por compartilhar aí o seu vasto conhecimento e experiência aí com a gente. Então, pode se despedir da turma aí, por favor, Edgar. Bom, primeiro agradeço a você, Hilton, pelo espaço, né, pela oportunidade e parceria ofertada para que a gente possa levar essas temáticas aí para o mercado, poder também falar um pouco dos nossos produtos, das nossas diferenciações, por que a Fluke se tornou líder mundial de mercado. E agradeço a todos os presentes, agradeço a todos que puderam aqui, tantos que me parabenizaram, quanto as questões. E, como dito, meus contatos estão em aberto aí para que possa suprir todas as respostas, mesmo aquelas que talvez eu não saiba responder de prontidão, a gente possa discutir a respeito e tentar sanar aí todas as dúvidas. Agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Edgar. O chat aqui é o termômetro aqui de como foi a apresentação, e de novo, depois você vai receber a cópia do chat, vai ver aqui que choveram e chovem elogios aqui. Então, mais uma vez, parabéns pelo conhecimento, pela didática, pela forma de apresentar, pelo conteúdo extremamente relevante aí que você trouxe para a gente aqui, para o público aqui da Potência, tá bom? E a gente que agradece a parceria, a confiança da Fluke em fazer esse evento aqui com a gente. Muito obrigado a você, então, Edgar, mais uma vez. Obrigado à Fluke, obrigado a todos que estiveram ao vivo com a gente e obrigado àqueles que vão acessar o replay aqui, tanto pelo canal da Potência, isso vai estar no nosso site, vai estar no site também, no canal do YouTube, né, da Fluke. Então, quem quiser rever essa apresentação, a partir de amanhã já vai estar disponível aí, seja na Potência, seja na Fluke. Então, muito obrigado a todos, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Espero rever a Fluke por aqui em breve, Edgar. Com toda certeza. Obrigado, um abraço a todos. Tudo de bom.